Olá! Nesse vídeo eu e a minha equipe iremos falar a respeito do capítulo 4, o período da decadência e o surgimento da literatura latina cristã, onde tem o objetivo principal explicar o porquê da decadência e os principais fatores que contribuíram para o surgimento da literatura latina cristã no mundo romano. Durante o governo dos imperadores antônimos, a literatura latino-pagã ela foi perdendo seu brilho e foi se declinando, ela foi caindo e deixando de ser produzida no século V. Isso por motivos políticos internos e externos. E a literatura da época ela foi caindo juntamente com a política da Roma. Outro fator importantíssimo para a decadência foi a escassez de escritores autênticos. As obras produzidas na época, elas não estavam sendo mais originais, eram apenas cópias de obras já produzidas, então não tinha originalidade, não estavam se criando algo novos, apenas copiando. A literatura latino-cristã. Bom, a literatura cristã, ela já vinha sendo escrita desde o século I, antes de se tornar latina, e ela era escrita como uma continuação dos sagrados do judaísmo, como uma forma de comunicação de diversas etnias distintas. E ela veio a se tornar latim apenas depois, suplantando o grego do cristianismo ocidental. E como surgiu a literatura latino-cristã no mundo romano? Bom, eles eram perseguidos na Palestina, ainda no século I, e com isso eles foram se espalhando pelo mundo, indo para cada canto, até chegarem à capital do império e pregando contra os imperadores que se colocavam como deuses e obrigavam as pessoas a adorar a eles e adorando a um único Deus. E isso foi atraindo aos romanos, assim como também atraindo o ódio das autoridades. E eles foram perseguidos, foram acusados injustamente por coisas que eles não cometeram. Então eles adoravam em catacumbas, escondido, e isso não impediu com que a fé crescesse. Cada vez mais crescia o número dos fiéis. E esse cenário só muda a partir do século IV, quando o imperador Constantino ele libera os cultos cristãos e através do Édipo de Milão. E durante o governo do Teodósio I, a religião se torna a única do Estado. E é então que a língua latina começa a ser utilizada para que todos possam compreender o Evangelho. Então, as inscrições e os símbolos deixados pelos cristãos primitivos, elas demonstravam sua fé. Um exemplo de símbolo que é usado até hoje é o peixe, que é basicamente a junção das primeiras letras da expressão Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Tem também o monograma PX, que ele é formado pela sobreposição das duas primeiras letras da palavra grega que significa Cristo. Tem também o alfa e o beta, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego e simboliza, representa Cristo como o início e o fim. Tem também as inscrições deixadas em túmulo, como Indeu, Impax, Dorente in Pace, e que basicamente dorme em paz e acrescenta essa crença deles sobre a morte como um sonho. Além dos túmulos, tinham as catatumbas, que eram os locais para o culto, né? E lá os cristãos eles expressavam as suas fés através de ilustrações. Na literatura latino-cristã, podemos destacar o Tertuliano, que ele foi uma grande figura no cristianismo. Ele veio de uma família pagã e já na vida adulta ele passou de uma pessoa pagã que defendia suas ideias e zombava dos cristãos para uma pessoa advogada do cristianismo. Ele foi também um escritor polêmico e a sua linguagem era erudita. As suas obras mais importantes são Apologética, Adversus, Merconia e De Carne Cristo. Algumas obras produzidas nos últimos períodos de sua vida foram sobre o palio, sobre a pudícia, sobre o jejum, sobre a coroa e sobre os espetáculos. No século IV fala-se de Sobrônio Eusébio Jerônimo, mais conhecido como São Jerônimo. Ele estudou na Roma e as suas escritas abrangiam traduções e obras de sua própria autoria. Ele era muito famoso por sua tradução da Bíblia
para a linguagem do povo. E as traduções dele mais famosas eram as Crônicas de Eusébio, Contos de S. Epifânio, Homélias de Orígenes e a Vulgata Latina. Dando continuidade ao assunto sobre o surgimento da literatura cristã, irei falar sobre 3 personagens importantes. O primeiro é Santo Agostinho, que ele é considerado um dos maiores escritores de sua época, é considerado um dos maiores doutores da igreja até o dia de hoje. Ele escreveu inúmeras cartas importantes para a filosofia, escreveu inúmeras obras, na qual se destaca Cidade de Deus e Confissões. As Confissões é uma obra mundialmente conhecida. São divididas em 3 livros, no qual Santo Agostinho ele fala sobre experiências de encontro com Deus, fala sobre seus arrependimentos e seus delitos. Essa obra é considerada até certo ponto didática, porque Santo Agostinho ele quer passar ensinamento sobre as experiências que ele teve. Já na obra Cidade de Deus, o filósofo fala sobre os dogmas relacionados ao cristianismo. Ele fala como que é a vida eterna da alma, também fala sobre o paraíso e a bondade de Deus. Nessa obra, ele mostra como que é o princípio para a compreensão de uma filosofia cristã. Zélia Cardoso também fala que Santo Agostinho sempre foi muito original em suas obras, porque como ele fala sobre sua infância, ele tem um poder de fazer uma análise mais psicológica, mais aprofundada sobre a sua alma. Então ele aborda assuntos de cunho metafísico e moral. E por fim, uma curiosidade sobre Santo Agostinho é que ele era um grande admirador de Cícero. Então ele tentava harmonizar as ideias pagãs com as ideias cristãs. Agora, outro personagem importante era Santo Ambrósio, que ele era natural de Gália, foi bispo de Milão, escreveu cartas, comentários bíblicos, escreveu também hinos e orações, e também escreveu tratado de doutrina como Hexaêmero. Hexaêmero é título em grego que significa 6 dias, faz referência a 6 dias de criação da terra. Essa obra foi baseada na Bíblia, então ele fala sobre Deus, fala sobre a criação, fala também sobre os grandes animais marinhos e também fala sobre o dia de sábado, que é considerado de descanso. Por isso que é considerado só 6 dias de criação, não 7. Durante seu bispado, Ambrósio ele combateu o arianismo, combateu também a interferência do governo no campo eclesiástico. Ambrósio ele deixou inúmeras obras importantes. Ele deixou escritos como sobre o paraíso, Hexaêmero, que já foi citado, que é a história sobre a criação. É uma escrita dividida em 6 partes. Escreveu também sobre José e Jacó. Escreveu também sobre Caim e Abel. E por fim, irei falar sobre Aurélio Prudêncio Clementino, que nasceu no norte da Espanha. Ele foi governador da província romana. As obras poéticas dele eram divididas em 5 livros. Ele tinha uma grande influência de Santo Ambrósio. Foi publicado em 405. Ele é descendente nobre da família tradicional cristã. Exemplos de obras de Prudêncio era Livro de Acordo com as Horas, que era incluído 12 poemas sobre várias horas do dia e sobre as celebrações eclesiásticas. Tinha também o Livro das Coroas de Martírio, que era composto por 14 poemas sobre martírios romanos e espanhóis. Tinha também A Origem do Pecador e Batalha das Almas, que era a batalha da fé contra os ícios. Aurélio também compôs hinos de Natal, como o Divino Mistério, que ainda hoje é utilizado. Também compôs Nascido do Coração do Pai e também o Se Presente Santo Pai. Prudêncio foi o maior poeta do século IV, também considerado o melhor representante da poesia latina. Prudêncio também deixou cerca de 20.000 versos escritos e também dedicou a sua vida a defender o cristianismo. São Beda, ou Venerável Beda, foi um monge beneditino, considerado o maior estudioso de sua geração. Ele era grande conhecedor da literatura latina secular e cristã, por isso ele produziu estudos exegéticos a respeito da Bíblia Sagrada e destacou-se principalmente pela sua História Ecclesiastica Gentis Anglorum, que quer dizer basicamente História Eclesiástica dos Anglos ou História Eclesiástica do povo da Inglaterra. Ele também foi um exímio historiador e por isso considerado o pai da História e da Ciência da Inglaterra. Também foi conhecido por traduzir parte da Bíblia Sagrada para o The Old English, que seria o inglês antigo. No entanto, essas partes traduzidas não se conservaram até os dias atuais. Bom, levando em conta que o século XIII foi um dos períodos mais brilhantes
da Idade Média, e ele foi um período que deixou de ser uma época de apologias e começou a ser uma época mais de filosofia. Outro expoente dentre os muitos outros que se destacaram durante esse período foi São Tomás de Aquino. Ele foi um filósofo e escritor, também conhecido como um dos maiores incentivadores da escolástica, e por isso ele foi denominado de o divino filósofo, o anjo das escolas e o protetor das ciências. Entre suas principais obras a gente cita a Suma Teológica, que foi uma obra de cunho filosófico teológico, considerada como um manual da fé. Temos também a Summa Contra Gentiles, que foi uma obra contra os gentios ou pagãos, também é de cunho filosófico teológico. Teve também a Panglingua Gloriosi e Lauda Sion Salvatorem, que foram hinos compostos a mando do Papa Urbano VI. E ele fez também alguns comentários bíblicos a respeito do Velho Testamento, do Novo Testamento e das Epístolas de São Paulo, bem como outros sermões também que exibia sua genialidade poética. Agora que já conhecemos algumas das principais obras e autores da literatura latina cristã, é importante termos em mente que, ao passo que a literatura latina em sua forma pagã ela sucumbiu no século V, a literatura cristã ela continua seu percurso. Isso se deu basicamente porque por volta de 476 d.C., com a queda do Império Romano, começou a haver a nacionalização das literaturas, ou seja, os autores começaram a produzir as obras mais em seus idiomas nativos, porque na Idade Média o latim ele rivalizava com as línguas vernáculas, que eram as línguas nacionais. E como o latim naquela época era comparável ao inglês hoje em dia, ou seja, era uma língua falada por bastante gente, então os autores preferiam produzir as suas obras em latim porque tinha uma chance maior de ser lida. E aí, por volta do século XVI, autores como Luís de Camões e entre outros, eles deram preferência por produzir as suas obras nas suas línguas maternas. E isso ajudou a consolidar e firmar o uso do seu idioma nativo. E aí, depois de um longo tempo, finalmente o latim começa a ceder lugar às suas línguas rivais e a literatura de cada país começa a ser produzida unicamente em suas línguas nacionais.